Rapidamente aqui, ó. Em 20 minutos eu concluo isso aqui. Rapidamente só. Senhores, muitas correções de STJ e STF ocorrem também na aplicação da pena de multa. A multa é uma pena, assim como é pena privativa de liberdade. A multa se submete, senhores, a multa se submete a qual sistema? Qual é o sistema para a dosimetria da pena de multa? É um sistema trifásico ou é um sistema bifásico? Se vocês pegarem doutrinadores de direito penal, os senhores vão encontrar doutrinadores que defendem que a pena de multa se submete a um sistema bifásico e vão pegar outros doutrinadores que falam que a pena de multa se submete a um sistema trifásico. Qual é o sistema da pena de multa para a sua dosimetria? E aí eu tenho que ter cuidado. Senhores, a pena de multa, se eu olhar para a pena de multa como pena, a dosimetria dela é um sistema são duas fases, bifásico. Por que bifásico? Porque a pena de multa, diferente da pena privativa, não se dosa somente quantidade, se dosa quantidade e valor. São dois momentos distintos. Então, quando o doutrinador fala um sistema bifásico, cuidado que ele está olhando para a pena de multa como gênero, multa. A pena de multa se dosa a quantidade e se dosa a valor. Duas fases, dois momentos distintos, bifásico. Mas a quantidade de dias multa se submete ao sistema trifásico. Assim como é a quantidade de pena privativa de liberdade. Se a pena de multa é uma pena, assim como ela é privativa de liberdade, não há motivo para ter um sistema diferente para dosar a quantidade. Então, o STJ e o STF dizem, inclusive, o seguinte, é tranquila a jurisprudência. A quantidade de dias multa se submete ao mesmo sistema para a dosagem da quantidade de pena privativa. Qual é o sistema? Trifásico. Perfeito. Se o sistema é o mesmo, significa dizer o seguinte, a pena de multa ela tem que andar de mão dadas com a pena privativa. Significa dizer, se eu doso a pena base, analisar as circunstâncias judiciais, não tem nenhuma circunstância para exasperar a pena privativa, a pena de multa não pode ser exasperada. Por outro lado, se a pena privativa se mexe para mais ou para menos numa fase, a pena de multa vai se mexer para mais ou para menos. Proporcionalmente igual. Proporcionalmente igual. E quando nós falamos em proporcionalmente igual, cuidado. Porque a pena privativa, o intervalo dela é bem inferior ao intervalo da pena de multa. Se nós temos penas privativas que podem alcançar no máximo 30 anos, no Código Penal nós não temos intervalos superiores a 20 anos. Nós não temos intervalos superiores a 20 anos. O intervalo da pena de multa são 350, porque é de 10 a 360. Quando eu falo em proporcionalidade, é lógico que o aumento da pena de multa vai ser proporcionalmente bem maior do que o aumento da pena privativa. Mas tem que ser idêntico. Maior em termos de quantidade, mas é idêntico em termos de proporção. É por isso, então, que quando se fala em quantidade de pena de multa para a sua dosimetria, não há outra alternativa a não se socorrer à matemática, que é uma proporção exata. É por isso que os senhores encontram decisões do STJ e do STF dizem o seguinte, a pena de multa é o espelho da pena privativa. Se a pena privativa se mexe, a pena de multa se mexe. Se a pena privativa não se mexe, a pena de multa não se mexe. E se a pena de privativa se mexer, a pena de multa vai se mexer exatamente na mesma direção e exatamente na mesma quantidade. Proporcionalmente idêntica. É só por esse motivo que se propõe aqui, senhores, ó, rapidamente. É só por esse motivo que se propõe e se recorre à matemática para definir essa proporção. Porque, vejam lá, pensa aqui, senhores. Vocês estão julgando um crime de latrocínio. Qual é a pena do latrocínio? 20 a 30. Analisar as circunstâncias judiciais, hipoteticamente, pena base 22. Qual é a quantidade de pena de multa? Entendam? Estou julgando latrocínio. 20 a 30. Dosei a pena base em 22 anos no que tange a análise das circunstâncias judiciais para a privativa. Qual é a pena de multa? Aí chega lá na sentença, eu vou dizer, pena de multa? 50 dias, 200 dias, 70 dias. Com base em que você está falando isso? 97 dias? Com base em que você está falando isso?
Aonde que está o fundamento para você chegar a esse número? Ah, estou chutando, mas chutando não existe chutômetro. Aqui é juízo de certeza. Qual é a fórmula que se propõe? Os dados são os mesmos, de um lado e do outro. Pena aplicada está para a pena mínima, assim como a pena máxima está para a pena mínima. Essa é a fórmula. Do outro lado, mesma coisa, só que em relação à pena de multa. Isso é uma regra de proporção. Pena aplicada está para o mínimo, assim como o máximo está para o mínimo. Proporcionalmente, você vai encontrar o mesmo valor no que tange a aplicação das penas. Ricardo, eu encontrei uma decisão do STJ e STF que diz o seguinte: basta que eu fixe a pena privativa, porque se a pena de multa é o espelho da pena privativa, basta que eu fixe ela para depois descobrir a pena de multa. Está correta? Lógico que está correta. Porque se você errou a pena privativa, você erra a pena de multa. É por isso que o STJ e o STF diz: se preocupe em dosar a pena privativa. E você vai ter o espelho dela na pena de multa, com uma regra tão somente de proporção. No meu exemplo aqui, ó, rapidamente, senhores, para vocês entenderem. Vamos fazer o exemplo que eu coloquei, latrocínio. Pena 20 a 30 de reclusão, mais multa. Pena base, 22 anos de reclusão. Vamos lá, qual é a pena de multa base? Qual é a pena de multa base? Fórmula. Os dados para a fórmula. Primeiro lado, pena privativa. Qual é a pena aplicada? Pena aplicada, 22, que é a minha pena base. Qual é a pena mínima do latrocínio? 20. Qual é a pena máxima do latrocínio? 30. Qual é a pena mínima do latrocínio? 20. Do outro lado da fórmula, os mesmos dados, só que em relação à pena de multa. Qual é a pena aplicada de multa? É o que eu quero descobrir, a proporção desta com esta. É exatamente o que eu quero saber. Qual é a pena mínima de multa? 10. Latrocínio 10. Qual é a pena máxima de multa? 360. Qual é a pena mínima de multa? 10. Então eu tenho o quê? 22 menos 20. Não se desespere, já que você não gosta de matemática, viu? 22 menos 20, 30 menos 20. X menos 10, 360 menos 10. É isso que eu tenho. Minha fórmula está aqui. Aqui é só cálculo. 22 menos 20 dá quanto? 2. 30 menos 20? 10. X menos 10, 350. Multiplica em cruz. Depois eu vou tirar a prova real para vocês verem o que eu estou fazendo. Multiplica em cruz. 10 vezes x? 10x. Menos 10 vezes 10? 100. É igual a 2 vezes 350? 700. 10x é igual a 700 mais quanto? Mais 100. X é igual a 800 dividido por 10. Quanto que é 800 dividido por 10? 80. Para uma pena base do latrocínio de 22 anos, a pena de multa base correspondente proporcionalmente são 80 dias multa. Proporção exata. Ricardo, espera aí, eu aumentei 2 anos do latrocínio e aumentei 70 na pena de multa. Isso é proporção. Olhem para cá. Não anotem nada não, só olhem para cá rapidamente aqui, ó. Qual é o intervalo? Qual é o intervalo do latrocínio? Quantos anos? 10. Quando eu fixei a pena base em 22, eu acrescentei quantos anos em relação ao intervalo? Vamos voltar. Pessoal, presta atenção. Qual é o intervalo do latrocínio? 10. Eu aumentei, quando eu analisei as circunstâncias judiciais, eu fixei a pena base em 22. Quantos anos de pena eu aumentei em relação ao intervalo? 2 anos. Quanto que é 2 anos de 10? Em termos de porcentagem, quanto que é 2 anos de 10? 20%. Concordam comigo? Então, o aumento que eu dei foi de 20%. Qual é o intervalo da pena de multa?
10 a 360. Qual é o intervalo? 350. Quanto que é 20% de 350? 70. Somados a 10, que é o mínimo, dá quanto? 80. Proporção exata. Então, os 20% de acréscimo que eu dei para a pena privativa são os mesmos 20% que eu dei de acréscimo para a pena de multa. Proporcionalidade. Mas esqueça isso. Espera aí. Nós estamos... Entenda. Vai ter o quê? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Carlos Alberto. Carlos Alberto, deixa eu dizer uma para você. Você está me falando em regra de... Você está falando uma proporção de um código de 1940, mas estou entendendo o seu raciocínio. Agora, se você assim entender... Então, pessoal, só um pouquinho, para fazer um paralelo. Se assim você entender, você vai também entender o seguinte. Vou te dar o mesmo exemplo que você colocou. Furto simples, qual é a pena? 1 a 4. Furto qualificado pelo concurso de pessoas, qual é a pena? O que você fez com a pena mínima? Dobrou. Vamos para o roubo. Quanto é a pena do roubo? Roubo com causa de aumento do concurso de pessoas. Qual é o causa de aumento? Qual é a causa de aumento? Não, qual é a causa de aumento? 1/3 no mínimo. Máximo, metade. Por que motivo que lá no furto, o concurso de pessoas dobrou a pena e aqui no máximo pode chegar na metade? Então, por que você, ao julgar um crime de furto qualificado, não aplica a causa de aumento do roubo de 1/3? Entenda. Até entendi, foi bom. Gostei. Não, mas aí o que você está falando, o que você está falando não é nenhum absurdo jurídico, longe disso. Até porque nós estamos falando o seguinte, pessoal, nós estamos falando de um Código Penal de 1940 que fez uma opção de trazer para a pena de multa um quantitativo único, mínimo de 10, máximo de 360, para todo e qualquer crime. Perfeito? Essa foi a opção do legislador. Tanto é que no Código Penal, na parte especial, pessoal, tanto é que na parte especial do Código Penal, no preceito secundário do tipo, eu tenho a pena privativa mínimo e máximo, e quando tem a pena de multa, tem o quê? E multa, ponto. Por quê? Porque a parte geral vai dizer que o mínimo são 10 e o máximo 360. Lei antiga. Essa foi a opção do legislador para o Código Penal. Vai para uma lei mais recente. Lei de drogas. Na lei de drogas, 11.343, a pena de multa, quando está prevista para o crime, para o tráfico, 500 a 1.500. Vá para o outro tipo penal, 800 a 1.200. Está mudando, de acordo com a gravidade em abstrato. Lei mais recente. Então, o que você está falando faz sentido, sem dúvida nenhuma. Porque o legislador, em leis mais recentes, se preocupa não somente em trazer quantitativos diferenciados para a pena privativa, mas acompanhando a pena de multa. A opção do legislador do Código Penal foi de fixar um valor, em termos de quantidade, único. Mas entenda, isso, logicamente, que é um primeiro momento de fixação da pena. Existe um outro momento que é o quê? O valor que você vai estabelecer. Mas, sim,
Respondendo a sua pergunta, se eu não sair como pena base, se a pena base é 1 para o furto, e eu vou um pouco mais além, se a pena base é 1 para o furto, será 10 para a pena de multa. Se for um latrocínio e a pena base foi 20, a pena de multa será 10. É o mínimo. É a opção do legislador. Agora, vamos entender. Aí você fala assim, eu não concordo com esse critério. E qual é o outro critério que a gente pode aplicar? Porque se você está me dizendo que a quantidade... Entenda. Mas aí que está, não tem outro critério. Porque se a quantidade de pena privativa e a quantidade de pena de multa se submete ao mesmo sistema trifásico, como é que você fixa a pena base privativa do latrocínio em 20, porque não tem circunstância desfavorável, e vai, então, fixar a pena de multa em 300, com base em quê? Não tem critério, não tem como você exasperar a pena para 300. Por mais que você entenda, pô, mas são 20 lá, sim, mas não tem. Como é que você vai aumentar se o critério é o mesmo? Então, veja, só estou mostrando o porquê que não há outra opção para o julgador fazê-lo. É a opção do legislador fazer no Código Penal. E aqui, eu só trouxe um exemplo mostrando para você. Lógico que essa questão dos 20% que eu mostrei aqui é porque a gente consegue visualizar isso fácil, mas em vários casos não se consegue. É por isso que eu repito que nós vamos encontrar decisões do STJ e STF dizendo o seguinte, inclusive, senhores, juiz, basta você percorrer o sistema trifásico, chegar à pena definitiva e estabelecer a pena de multa uma única vez. Você não precisa fazer fase por fase. Porque entendam, aqui, ó, se eu tiver uma agravante, pessoal, se eu tiver uma agravante aqui, eu vou aplicar um sexto em cima de 22. Mas se vocês aplicarem um sexto em cima de 80, vai dar errado. Porque não é um sexto em cima de 80. Eu vou aplicar um sexto em cima de 22, vou encontrar uma outra pena aplicada e tenho que voltar para a fórmula, porque a questão é de proporcionalidade, não é de aumento idêntico. A quantidade não é a mesma, porque são intervalos diferentes. Então, eu tenho que voltar para a fórmula. Se eu tiver uma causa de aumento e mudar a pena definitiva, eu tenho que voltar para a fórmula de novo. Então, pode ser que, num caso concreto, eu possa ter que aplicar a pena de multa 3 vezes, com a fórmula diferente. É por isso que o STJ e o STF diz, percorra o sistema trifásico, estabeleça a pena definitiva em concreto para a pena privativa e vai para a fórmula uma única vez, na regra de proporção, e estabeleça a quantidade de dias multa. Por quê? Porque se eu errei a pena privativa, eu erro a quantidade de dias multa. Isso é lógico, se elas são proporcionalmente ligadas entre si. Fica claro isso? É lógico que eu não vou dizer para fazer isso num concurso público. Por que eu falo isso para não fazer um concurso público? Porque muitas vezes uma banca examinadora examina fase por fase, ela quer a pena privativa e de multa. Mas, na prática, é possível, sem nenhum problema. E STJ e STF carimbam essa possibilidade. Só que isso é tão somente quantidade, porque tem ainda o quê? Valor. Só que, cuidado, senhores. Valor do dia multa não se submete ao sistema trifásico. Valor do dia multa não tem nada a ver com o sistema trifásico. Se tem circunstância desfavorável, se tem agravante, se tem causa de aumento, isso em nada interfere a quantidade, o valor do dia multa. Valor de a multa tem o quê? Referência na situação econômica do condenado. E a situação econômica não se altera durante a aplicação da pena. Ela é única. Será no mínimo 1/30, no máximo 5 vezes o salário, podendo ser triplicado por força do parágrafo 1º do artigo 60. Na lei de drogas, pode ser até o décuplo, inclusive. Perfeito? Por que 1/30 do salário mínimo é o valor mínimo? Por que motivo? Eu quero punir ele com um dia do trabalho dele no mês. É isso. É por isso que se coloca 1/30, um dia de um mês, 30 dias, um mês para fins penais tem 30 dias. Então, 1/30 vem daí. E por que referência ao salário mínimo? Porque se entende que é o menor salário oficial que alguém pode ganhar. Se eu quero punir ele com um dia do trabalho, este é o menor valor que eu posso obter. Então, em tese, eu posso ter aqui a noção exata que, ao poder estipular até 5 vezes o salário mínimo, eu estarei abrangendo aqui alguém que possa ganhar até quanto? Porque vejam lá, entendam. Se a pessoa ganha 1 salário mínimo por mês, qual é o valor do dia multa? 1/30. Se ela ganha 2 salários mínimos por mês, qual é o valor? 2/30 ou 1/15. Se ela ganha 30 salários mínimos por mês, qual é o valor do dia multa? 1 salário, porque é 30 dividido por 30, ela ganha 1 salário por dia. Então, eu posso afirmar que eu estou chegando até quem ganha 150 salários mínimos. Quem ganha 150 salários mínimos, ganha por dia
5 salários. 150 dividido por 30. Só que, para quem ganha mais de 150 salários mínimos por mês, que é o caso tão somente dos juízes do Maranhão, eu posso, então, triplicar esse valor, se a situação econômica do condenado se mostrar, por demais, avantajada diante de tantos auxílios que se ganham, como é o caso do Maranhão. Então, eu posso chegar até o triplo. Perfeito? Então, esta é a razão de ser, quantidade e valor. Para finalizar, senhores, aqui, rapidamente, até porque Arthur já está fazendo sinal aí que é para parar com tudo. Senhores, vejam lá. Se o réu é pobre, eu posso deixar de aplicar a pena de multa? Sim ou não? Não. A pena de multa é uma pena, assim como é pena privativa de liberdade. Deve ser aplicada sempre quando prevista no preceito secundário do tipo. Se o réu é pobre, significa dizer apenas que o valor não pode ser aumentado do mínimo legal. O valor será o mínimo, mas a quantidade de dias se submete ao sistema trifásico. Se o réu está desempregado, valor mínimo, significa dizer, para que eu saia do mínimo, eu tenho que ter elementos de convicção, eu tenho que fundamentar a minha decisão. Tem que ter elementos que demonstrem quanto que ele ofere mensalmente. Não é patrimônio. Os tribunais não admitem fixação em base em patrimônio. É valor de remuneração mensal. O que é muito difícil num processo criminal se ter essa produção dessa prova.